Nos últimos 4 anos, o Flamengo contratou 10 treinadores, e alguns deram certo, mas outros deram completamente errado. Então nesse vídeo vamos ver como foi a passagem de cada treinador de 2019 até hoje. Qual foi o pior e quem mais surpreendeu? Tu se lembra quem foi o treinador depois do Jorge Jesus ou quem estava ali antes do Dorival? Vamos ver. E o primeiro técnico contratado em janeiro de 2019 era um cara experiente, o Abel Braga. Ele foi contratado porque a partir daquele ano começava uma nova gestão no clube, a do presidente Rodolfo Landim, que está até hoje. Então para começarem o mandato trouxeram o Abel. Então o Fla começava 2019 com o Abel Braga e tiveram um bom início de temporada. Logo nos primeiros dias ganharam a Florida Cup em cima do Ajax, no torneio de pré-temporada, e no Campeonato Carioca chegaram na final, onde ganharam do Vasco por 4-0 no agregado. Levaram o estadual com propriedade. Além disso, também estavam na disputa da Libertadores e passaram para o mata-mata, mas foi disputado, se classificaram pelo saldo de gols. Só que a partir de um tempo as coisas foram ficando desequilibradas. Quando iniciou o Brasileirão, perdiam um jogo, empatavam outro, ganhavam e assim começou. Não foi nem um pouco uma dominância. E enquanto o Abel ainda estava lá, a diretoria começou a ter contato com outro treinador. Então o cara não gostou disso e no fim de maio pediu demissão. Ele mesmo pediu para sair e em jogos oficiais o Abel deixou o clube com 18 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. 68,9% de aproveitamento. Isso quer dizer que de todos os pontos que poderia ter ganhado, o Abel ganhou 69% deles, muito por causa do Carioca. Então a diretoria foi atrás e só 3 dias depois assinaram com um cara não tão conhecido aqui no Brasil, que tinha sido técnico do Al Hilal, Jorge Jesus. Ele já tinha ganho vários títulos pelo Benfica e Sporting, e era ele que estava sendo sondado pelo Fla nos últimos jogos da Abel. Então no dia 1º de junho de 2019, chegava no Flamengo esse treinador experiente. E uma coisa que muita gente não sabe é que em sua primeira entrevista, no dia que foi contratado, falou que queria o Flamengo na final do Mundial. Na final do Campeonato do Mundo, espero bem que sejamos nós o Flamengo e pode ser o Liverpool. Aí logo no seu primeiro jogo de Brasileirão, o Fla já mostrava mudanças para melhor. Encararam Goiás e golearam por incríveis 6-1, um resultado histórico. Mas também teve momentos de turbulência. Nas oitavas da Liberta contra o Emelec, perderam de 2-0 na ida e tudo podia ir por água abaixo. Mas na volta conseguiram devolver o 2-0 e se classificaram nos pênaltis. Foi um sufoco. E no Brasileirão, no jogo seguinte da classificação, tomaram 3-0 do Bahia. Uma derrota amarga, a passagem de Jorge Jesus começava meio difícil. Mas o que os torcedores não imaginavam era que depois dessa derrota contra o Bahia, o Fla cresceria de uma forma impressionante e dominaria o Brasileirão de um jeito nunca antes visto. E na Libertadores foi só alegria. Passaram pelo Inter nas quartas, humilharam o Grêmio por 6-1 no agregado e chegaram na final da Libertadores pela primeira vez em 38 anos. E na decisão contra o River, fizeram uma das viradas mais emocionantes da história para conquistar a taça. O Jorge Jesus dava ao rubro-negro um título que não conquistavam desde a época do Zico. E não acaba por aí. No Brasileirão eles foram declarados campeões faltando 4 rodadas para acabar. E o doido é que o título foi decretado um dia depois da conquista da Liberta. Ganharam 2 títulos em 2 dias. O Jorge Jesus conquistou a Libertadores e o Brasileirão fazendo a melhor campanha da história, 90 pontos. Só não conseguiram levar o Mundial porque perderam na final pro Liverpool por só 1-0 na prorrogação. Então virou o ano 2019 para 2020 e a torcida tinha esperança de ganhar tudo de novo. Continuavam com Jorge Jesus, na Supercopa do Brasil meteram 3-0 no Atlético Paranaense e na Recopa Sul-Americana ganharam do Del Valle. Já começaram o ano ganhando 2 taças. Só que infelizmente depois disso, o mundo teve que se isolar inteiro por causa da quarentena. O futebol parou por meses e quando voltou, tiveram que jogar com portões fechados. Aí com portões fechados, no meio do ano aconteceu o Campeonato Carioca, onde o Flamengo jogou muito e conquistou o estadual em cima do Fluminense. O Jorge Jesus levava o seu 5º título. Então até aquele ponto ele estava disposto a continuar e ficar mais tempo no clube. Chegou até a assinar uma renovação de mais 1 ano, ia ficar até 2021, a torcida estava muito feliz. Até que depois de conquistar o Carioca, ele recebeu uma proposta milionária do maior time do seu país, o Benfica. Era uma proposta praticamente irrecusável, com um projeto para disputar a Liga dos Campeões. Então ele decidiu aceitar o projeto do Benfica e rescindiu com o Flamengo. No dia 17 de julho de 2020, o Flamengo anunciou a decisão do português e o Jorge Jesus saiu. Ninguém mais vai parar o Flamengo, porque o Flamengo vai ser imparável. A todos vocês, muito obrigado. Isso aí, Miguel.
Ele deixou o Flamengo com um aproveitamento simplesmente absurdo. Teve só 4 derrotas, 10 empates e incríveis 44 vitórias. Mais título que derrota e um aproveitamento de 81%. Ele elevou o nível de uma maneira absurda. E agora todo técnico que seria contratado ia começar com essa pressão de tentar repetir o que ele fez. E isso levou para uma sequência absurda de demissões. Fica aí que vai aparecer uns caras que tu provavelmente nem lembrava. Então beleza, umas 2 semanas depois procurando um substituto, a diretoria foi atrás de outro estrangeiro, e um cara pouco conhecido, digamos assim, o espanhol Domenech Torrent. Esse cara foi simplesmente o auxiliar técnico do Pep Guardiola. Eles começaram juntos a treinar o Barcelona B, foram pro time principal do Barça e fizeram uma história. Aí Domenech continuou com ele por todos os clubes que treinou e em 2018 decidiu virar treinador por si mesmo e foi pro New York City. Era um cara que podia dar muito certo, tá ligado? A galera tava confiante e a estreia dele ia ser na primeira rodada do Brasileirão em agosto. Sim, o campeonato começou tarde. Só que logo na primeira partida dele no comando, perderam por 1-0 do Atlético Mineiro e na partida seguinte tomaram 3-0 do Atlético Goianiense. A galera ficou em choque. A sorte é que foram recuperando os resultados e pegaram sequência de jogos sem perder. Enquanto isso, também foram disputar de novo a Libertadores e buscariam um título a todo custo. Mas cara, a estreia do Domenech na Liberta foi um completo vexame. Fora de casa contra o Independiente del Valle, perderam por incríveis 5-0. O time da casa atropelava simplesmente o campeão da América. Era a maior derrota do Fla na história da competição. Depois acabaram se redimindo, ficando em primeiro no grupo e até devolvendo a goleada no Del Valle. Mas logo de cara todo mundo viu que esse não era o mesmo Flamengo vitorioso do ano anterior. Aí no passado dos jogos até se classificaram na Copa do Brasil, mas mesmo assim a defesa ainda era o pior dos problemas. Levavam sempre 1 ou 2 gols por jogo. Mas a gota d'água foi na virada de turno do Brasileirão, quando em pleno Maracanã contra o São Paulo foram goleados por 4-1 e na rodada seguinte foram de novo massacrados pelo Atlético Mineiro. 4-0. O Flamengo estava com a segunda pior defesa de todo o Brasileirão e era humilhado 2 vezes. Então a diretoria decidiu dar um basta e em só 4 meses de trabalho o Domenech foi demitido. Uma decepção. Em 26 jogos ele ganhou 15, empatou 5 e perdeu 6. Ficando com aproveitamento de 64%. Olha a diferença comparado ao Jorge Jesus. Então agora que o Torrent saiu, o Flamengo precisava ir em busca de outro cara. E a solução foi atrás de um técnico que estava no Nordeste, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni estava no Fortaleza e fez história por lá. Levou o time para a Série A, ganhando o título da segundona com 9 pontos de vantagem e ainda levou o Fortaleza para a Sul-Americana. Aí nesse, pelo Fortaleza foi tão bem, no time como o Flamengo podia ir muito mais longe. Então no dia 10 de novembro de 2020 ele foi contratado. Só que o Rogério acabou começando com o pé esquerdo. A sua primeira partida foi contra o próprio São Paulo na Copa do Brasil, onde perderam a ida por 2-1 e na volta tomaram 3-0. Foram eliminados por 5-1 no agregado. E logo depois já foram disputar outro mata-mata, as oitavas da Liberta contra o Racing. Esse era literalmente o confronto mais importante do ano. O Flamengo era o atual campeão e ia com tudo tentar conquistar a taça de novo. Aí na ida empataram em 1-1 e na volta também empataram. Então o jogo foi para os pênaltis e com a cobrança pedida do William Arão, o Flamengo foi eliminado. O atual campeão da Libertadores caía logo nas oitavas. Agora já era 2 torneios a menos para disputar. Aí o que sobrou era o Brasileirão, então foram com todas as forças, tendo vitórias importantes como 4-2 em cima do Grêmio no Sul, 2-0 no Palmeiras, etc. Mas no final quem estava na frente era o Internacional, que tinha justamente o Abel Braga de treinador. Até que na penúltima rodada os dois foram se enfrentar e o Fla bateu o Inter por 2-1 para assumir a liderança. E na última rodada o Inter não venceu o seu jogo. Então mesmo perdendo a última rodada, o Flamengo terminou com 1 ponto a mais e o time do Rogério Ceni conquistava o Brasileirão, o maior título da carreira de treinador do Rogério. Então foram de novo jogar a Supercopa do Brasil e com ele ainda no comando ganharam do Palmeiras nos pênaltis depois de um 2-2 no tempo normal. Mais uma taça pra conta. E não parou, no Campeonato Carioca conseguiram jogar muito bem e ganharam do Fluminense para conquistar o estadual. Em só 6 meses no cargo, o cara conquistou o seu 3º título.
Mas quando voltaram a disputar a Libertadores, na fase de grupos empataram demais e na nova temporada do Brasileirão que iniciou, tiveram derrotas frustrantes. Perderam para o Bragantino em casa, foram derrotados pelo Juventude, pro Fluminense e a gota d'água aconteceu no dia 8 de julho de 2021, quando perderam mais um jogo, dessa vez pro Atlético Mineiro. Então, com o time rendendo cada vez menos, problemas internos e etc., a diretoria decidiu demitir o Rogério Ceni. Depois de 45 jogos, ele ia embora e saía do clube com o menor aproveitamento até aqui, 59,2%. Pois é, foram 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Imagina, menos de 60%. Aí, literalmente, no mesmo dia da demissão do Rogério Ceni, o Flamengo anunciou um novo técnico. E um cara que disse que tinha um sonho de dirigir o clube, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, estava sem clube e aceitou a proposta na hora. Ele até aceitou receber menos do que ganhava no Grêmio e disse que treinar o Flamengo é o mesmo que comandar a seleção brasileira. O contrato era curto, só até o final do ano, mas com chance de renovação. Eu acho que todo treinador ele sonha um dia em treinar o Flamengo. E eu estou realizando esse meu sonho. E já ia estrear direto na partida de ida das oitavas da Liberta contra o Defensa e Justiça, da Argentina. Não podia cometer o mesmo erro de cair nas oitavas igual no ano anterior. Então na estreia do Renato ganharam de 1-0 fora de casa e na volta meteram 4-1, estreou com o pé direito. E cara, essa fase do Renato Gaúcho foi marcada por goleadas. No Brasileirão meteram 5-0 no Bahia, 5-1 no São Paulo e na Copa do Brasil 6-0 no ABC. Enquanto que na Libertadores estavam embalados também. Depois de golear o Defensa e Justiça, nas quartas encararam o Olímpia e acabaram com os paraguaios por 9-2 no agregado. Que loucura! E nas semifinais, outra goleada. 4-0 no agregado em cima do Barcelona do Equador. Uma campanha impecável, estavam destruindo todos os adversários e o Flamengo estava de novo na final da Libertadores. E a decisão era contra o atual campeão Palmeiras. Conquistar essa taça ia consagrar o trabalho do Renato Gaúcho de vez por todas. Então foram pro jogo, o Palmeiras abriu o placar e o Gabigol empatou. Até que quando estava em 1-1, o Andrés Pereira cometeu aquela falha, dando a bola de graça pro Daverson fazer o segundo do Palmeiras. O Flamengo perdeu a decisão por 2-1 e era com essa derrota e esse vice que o Renato Gaúcho se despediu do comando do Fla. Ele foi um treinador com bons números, mas com o vice na Libertadores e a queda também nas semis da Copa do Brasil, fez a diretoria pensar 2 vezes em manter ele. Além de também ser muito criticado por não fazer treinos mais táticos, faltar ao CT algumas vezes e etc. Isso fez a diretoria não querer manter e no final de novembro de 2021 o Flamengo ficava mais uma vez sem treinador. Outro cara que ia embora. Mas cara, o Renato Gaúcho teve números realmente muito bons. Em 37 jogos foram só 5 derrotas, 8 empates e 24 vitórias. Ficando com o melhor aproveitamento pós Jorge Jesus, 72%. O problema é que não ganhou taça nenhuma, então esse número ficou meio manchado, tá ligado? Agora, né, todo mundo ficava se perguntando quem queria assumir o comando para a temporada seguinte. 2022 estava logo ali e precisavam de um técnico. E depois de tantas emissões, a diretoria decidiu voltar a apostar em um português pro cargo. Já que o português deu tão certo antes, bora chamar outro, e no dia 29 de dezembro de 2021 assinou com Paulo Sousa. Esse cara era o técnico da seleção da Polônia e já tinha passado por times como Fiorentina, Basel e etc. Aí pela seleção da Polônia, o Paulo Sousa tinha a chance de disputar a Copa do Mundo. Mas quando o Flamengo entrou em contato, ele deixou a seleção de lado e aceitou a proposta. Quando perguntaram para ele sobre a decisão, simplesmente falou que o Flamengo era o maior clube do mundo. Então ele foi pro Rio e logo no começo do ano já tinha sua primeira final, contra o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. O Fla foi para a Supercopa como vice do Brasileirão e queria conquistar esse título. Ganhar a Supercopa do Brasil e Carioca no início do ano já era comum para eles. Mas contra o Atlético Mineiro veio o fracasso. Depois de um 2-2 no tempo normal, foram derrotados nos pênaltis e começaram o ano com um vice. E indo no Campeonato Carioca também chegaram na final, mas foram derrotados pelo Fluminense por 3-1 no agregado. 2 torneios e 2 vices do Paulo Sousa. Isso deixou a torcida muito decepcionada e já pedindo a demissão. Aí no Brasileirão também não estavam conseguindo ir bem. Nas primeiras 9 partidas só tinham ganhado 3.
Pelo menos na fase de grupos da Libertadores foram bem, ganharam 5 jogos e passaram pro mata-mata sem sufoco nenhum. Mas a gota d'água aconteceu no meio do ano, quando perderam pro Fortaleza em casa no Brasileirão e na rodada seguinte perderam pro Bragantino por 1-0. Então depois dessa derrota pro Bragantino, a torcida e a diretoria não queriam mais saber do Paulo Souza e no dia 9 de junho de 2022 ele foi demitido. Paulo, tem uma carta pra você, Paulo! Sua carta de demissão, Paulo! Ficou só 6 meses no cargo e mais uma vez mandava um técnico embora. O Paulo Souza deixava o comando do Flamengo com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 66,6%. Não é o pior aproveitamento, mas não ter ganho o título pesou muito. Agora a diretoria ia em busca do seu 7º treinador. E dessa vez não foram atrás de um estrangeiro, e sim um cara que a torcida já conhecia, o Dorival Júnior. O Dorival já tinha treinado o Flamengo 2 vezes, em 2012 e 2018, e passagem por vários times do Brasil. Tava no Ceará fazendo uma boa campanha e agora tava de volta. Ele foi anunciado no dia 10 de junho de 2022 e com ele as coisas foram se encaixando rapidamente. No começo até sofreram um pouco, perdendo para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e quase sendo eliminados. Mas viraram para cima do Atlético, eliminaram o Atlético Paranaense, passaram pelo São Paulo e se classificaram para a final da Copa do Brasil. Cara, nessa era após Jorge Jesus, não tinham ganhado a Copa do Brasil ainda. Então foram para a decisão contra o Corinthians, empataram no tempo normal e nos pênaltis com gol decisivo do Rodinei, o Flamengo conquistou o título para se sagrar campeão da Copa do Brasil. E esse não seria o único título na temporada. Na Libertadores passaram um carro no Tolima por 8-1, venceram o Corinthians nas 2 partidas das quartas, golearam o Vélez Sarsfield por 6-1 e na decisão contra o Atlético Paranaense, o Gabigol brilhou e marcou o único gol do jogo. Com Dorival Júnior, o Flamengo conquistou o duplete, Copa Nacional e Continental, fazendo a melhor temporada desde Jorge Jesus. Realmente fez o time voltar aos trilhos e chegar mais perto ao patamar que estava antes. Então o que todo mundo esperava era uma renovação de contrato e seguir com ele em 2023. Só que aí no dia 25 de novembro de 2022 saiu a notícia: Dorival Júnior não fica no Flamengo. Mesmo com 2 taças conquistadas, no Brasileirão terminaram em só 5º lugar e a diretoria não gostou. Além disso, em 2023 iam disputar até o Mundial de Clubes e os dirigentes queriam outro cara para esses torneios. Não deram muito crédito para ele, tá ligado? Então o Dorival não continuou e para a temporada 2023 iam ter outro técnico diferente. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Ele está muito irritado, está segurando a irritação e está se sentindo traído. E olha que loucura, ele deixou o Flamengo com o mesmo aproveitamento que o Paulo Souza. Em 43 jogos teve 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. 66,6%. Mas né, as partidas importantes ele ganhou e conquistou as taças. Então esse número não conta muito. E se não quiseram Dorival, quem a diretoria chamou para essa temporada super importante de 2023 era ele, o Vitor Pereira. Mais uma vez contrataram um português e ele assinou com o Flamengo logo no dia 3 de janeiro. Chegou com o peso de continuar o baita trabalho feito pelo Dorival e ainda superar ele. Mas não foi nada disso. Se tu viu meu vídeo sobre a pior temporada da história do Flamengo, tá ligado o que aconteceu. Logo no início do ano iam disputar por 3 taças: Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Mundial. Eram 3 títulos importantes e o Mundial era o mais sonhado. Mas aí tudo deu errado. Na Supercopa do Brasil perderam para o Palmeiras, foram eliminados pelo Al Hilal no Mundial e vice na Recopa Sul-Americana. Não ganharam nada, mas pelo menos ainda tinham um campeonato carioca. Então foram e perderam para o Fluminense para ficar com mais um vice. Ainda por cima também perderam o jogo de estreia da Libertadores contra o Alcas. Então, com 4 títulos perdidos, o Vitor Pereira foi demitido do cargo. Ele só treinou o Flamengo em 18 partidas e foi mandado embora. E nesses 18 jogos teve 10 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Aproveitamento de 57%, o pior de todos até aqui. Com certeza essa foi uma das piores passagens de um técnico na história do Flamengo. Um desastre total. Mas o cargo não ficou vago por muito tempo. Logo no dia 14 de abril já anunciaram o sucessor, o argentino Jorge Sampaoli. Ele já tinha treinado a seleção chilena e argentina na Copa do Mundo de 2014 e 2018 e também treinou clubes aqui do Brasil, como Atlético Mineiro e Santos. E vinha de uma demissão precoce do Sevilha, na Espanha. Aí na sua estreia ganharam do Ñublense pela Libertadores e depois meteram 8-2 no Maringá do Paraná pela Copa do Brasil.
Mas no Brasileirão começaram a balançar, até que chegou uma hora que perderam 3 partidas seguidas. Era muito aleatório, num jogo meteram 3 a 0 no Grêmio e no outro perderam de 4 a 0 do Bragantino. Pelo menos passaram da fase de grupos da Libertadores e foram avançando na Copa do Brasil. O principal objetivo agora era a Liberta e estavam nas oitavas. Mas contra o Olímpia do Paraguai vacilaram demais e no jogo de volta perderam por 3 a 1. O atual campeão foi eliminado, uma temporada horrível. E ainda por cima tiveram aqueles casos de violência envolvendo o preparador físico, os jogadores e até o presidente do clube. As coisas só iam de mal a pior. Aí depois de serem eliminados na Libertadores, o que sobrou era a Copa do Brasil. E a torcida ficou com esperança, porque se classificaram para a final e tinham tudo para conquistar a taça e salvar a temporada. Mas na decisão pegaram São Paulo, comandado justamente pelo Dorival Júnior. Aí vocês já estão ligados do que aconteceu, né? Perderam por 2 a 1 no agregado e amargaram mais um vice. 4 títulos perdidos pelo Vitor Pereira e agora mais 2 pelo Sampaoli. Então o argentino também foi demitido, deixando o Flamengo com 60% de aproveitamento, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 39 partidas. É impressionante como de todos os treinadores depois do Jorge Jesus, nenhum passou das 50 partidas. O mais próximo dessa marca foi o Rogério Ceni, com 45. Agora o cargo estava vazio de novo e a diretoria ia atrás do seu 10º treinador. E depois de tantos nomes diferentes, trouxeram um cara que pode fazer o Flamengo voltar a conquistar tudo. O Tite. Depois de quase um ano fora da seleção brasileira, o Tite voltou a ser técnico e assumiu essa responsabilidade de fazer o Flamengo voltar aos trilhos. Ele é um cara que pelo Brasil teve 80% de aproveitamento. Será que vai ser o primeiro depois do Jorge Jesus a passar das 50 partidas? Vamos ver. E aí, na tua opinião, quais desses merecem uma segunda chance no futuro e qual que foi o pior de todos? Coloca aqui nos comentários. E dá uma olhada nos outros vídeos que eu já postei. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!